Sentia um filme sobre o Sindicato dos Trabalhadores do Açúcar. Um dia desse, os nossos supervisores foram medir aquela machamba. Quando mediram aquela machamba, pronto, nós fomos de manhã para a colheita. Então, quando chegamos lá, o que aconteceu, vimos os metros que eles tinham medido eram grandes, enquanto a cana tinha caído. Então, nós voltamos para o acampamento onde a gente moramos. Neste dia, nós chegamos de cortar a cana. Tivemos um conflito com a nossa direção. Os armazéns estavam cheios e o contrato ainda não tinha se expirado. O que nos fez reivindicar foi porque a autoridade patronal disse que nós tínhamos que parar e não havíamos de marcar o dia. O nosso patrão acho que tem os seus interesses. Quando nós também temos os interesses, os operários não são tão satisfeitos com o patronado. Não me convém falar disso porque, por razões óbvias, né? Eu quero garantir o meu emprego. Senão eu fico desempregado, depois a minha família vai ficar abandonada, não posso fazer. Há trabalhadores que têm medo de reclamar as condições de trabalho por temerem ser expulsos, temerem ser processados. Alexandre Munguambe, secretário-geral da Sintia. Então, é parte desses problemas todos que nós temos vindo a resolver, procurar melhorar essas condições, além do próprio salário, que é preciso melhorar. Os trabalhadores de cana têm tido problema das metas para o corte de cana, que acham que as metas são exageradas. Na plantação de cana-do-açúcar, maio de 2007. Manuel explica sobre a greve que fizeram contra as metas exageradas. Então, falamos de que, pronto, esses metros são muito elevados. A gente não pode conseguir. E assim, voltamos para o acampamento. Nós chamamos a todos, né? Uniamos, não. Gente, uma coisa assim não dá. Porque quando a gente fazer uma coisa assim, a gente vai perder pão. Nós temos que ou sair quantas pessoas para eles conseguir falar com quem? Com o patrão, para as coisas, para andar bem. O patrão chegou no dia seguinte, foi no mesmo dia. O patrão disse o seguinte: eu não posso falar com toda a gente, como nós cortadores de canas, somos muitos. Então, o patrão disse que eu não posso conseguir falar com toda a gente no mesmo tempo. Mark Meyer, encarregado da colheita. Bem, na semana passada houve uma pequena greve. Os cortadores não quiseram trabalhar. Por isso, reunimos-nos com os seus representantes no gabinete com a presença do sindicato. Porque nós sempre íamos falar com a Sintia também nos perguntavam qual é a situação que está a passar. Nós falamos para a Sintia também foi entrar no gabinete com o nosso patrão, falaram esse caso. Por isso, este caso já está a passar muito bem. Manuel e Marcos trabalham juntos no campo de cana. Agora já despegaram e estão a caminho de casa. Conheço o Manuel há 3 anos, desde 2005, 2006, 2007. Este é o 3º ano a trabalhar com ele como colega de serviço. Eu nunca tive problemas com ele, não sei por outra parte, por outras pessoas. Houve melhoramento, sim, porque no ano passado vivíamos 17, 18 pessoas no mesmo quarto.
A gente já não ficamos como no ano passado. Cada casa, a gente já ficamos por cinco pessoas cada casa. O caso dos cortadores foi um caso muito difícil para resolver. Alberto é delegado local do sindicato. Eles primeiro estavam a trabalhar em maus condições do que aquelas que viram. E eles estavam a dormir num sítio muito sujo. Então, no ano passado, os trabalhadores ficaram aborrecidos porque nós assinamos um acordo com a direção em como iriam resolver aqueles problemas e não chegaram a resolver. Então chegou-se a uma altura em que os trabalhadores entraram em greve. Então a greve não era legal, mas nós, quando vimos que os trabalhadores tinham razão, nós fomos legalizar a greve. Então começamos a discutir. Então são aquelas transformações que viram hoje, não era assim. Já estão a começar a pintar as casas, já estão a pôr energia, já estão a melhorar o sistema da água. E mesmo lá na Machamba, bebiam água suja e quase aquela água era matope mesmo, aquilo não era nada. Agora já cada um tem os seus jerrycans, não sei o quê. Então agora somos 5. As casas foram pintadas, já assim há muito espaço para a gente viver. Tem espaço para pôr comida, espaço para pôr roupas. Isso é um melhoramento muito grande. Devo dizer que no ano passado detectamos na Secretaria Navan uma situação de trabalhadores que viviam em péssimas condições nos acampamentos. Aí sentamos com a administração e discutimos com a administração e prometeram que durante este ano haviam de melhorar as condições. Bom, as informações que nós temos, é que nós vimos no terreno, é que as condições estão a melhorar, mas ainda não estamos satisfeitos. Se não fosse sentia, trabalho não podia andar, porque às vezes o outro diz que eu não sei, eu não quero, já não quero trabalhar, porque então, mas a sentia, ele tenta nos fazer entender de que, irmãos, para a gente viver, temos que viver assim, temos que se unir, sermos a mesma coisa. Adelaide tem trabalhado no empacotamento nos últimos 4 anos. Há 3 anos atrás tivemos um conflito com a nossa direção, porque o contrato ainda não expirou. Os celeiros são cheios, nós somos culpados por isso. O patrão tem direito de nos pagar conforme o combinado. Perguntamos aos nossos chefes, não tivemos nenhum consenso e dirigimos-nos já ao sindicato. Nós tivemos aqui muitos problemas. Alguns dos problemas acho que é aqueles que se deu na embalagem, em que assinaram um contrato com os trabalhadores até o fim da campanha. Mas chegou-se a um ponto em que disseram que tem que parar com os trabalhos. Então suspenderam o contrato para ficar em casa, mas sem ganhar nada. Formamos o secretário do sindicato da empresa, ele ia falar com a direção. Houve conversações com o secretário durante 2 dias ou 3 e chegou-se ao consenso de que íamos marcar. Quando contratam um trabalhador, antes do fim do contrato, se suspender o contrato, tem que pagar até ao fim do contrato. E fomos à direção, fomos discutir, nós usamos a lei, a direção viu que nós tínhamos razão, então resolveu-se esse problema. Há algumas regras na lei do trabalho, a nível de Moçambique, né? Nós sabemos que quando assina-se um contrato com o patrão, tem que cumprir. O tempo combinado não chegou, houve uma interrupção. O trabalhador não é culpado. Eu tenho que fazer aquilo que se combinou. O que nos doeu foi essa parte. Como? Não somos culpados. Se eu não tenho comida para meter na panela, a panela não é culpada por não estar no lume nesse dia.
como outro exemplo, vou falar sobre um outro caso do trabalhador de empacotamento em Chinavan, que havia algum problema com a empresa, que não queriam lhe pagar, portanto, queriam que fosse para casa sem receber os valores que ela tinha direito. Então, daí, o comitê sindical entrou em negociação com a empresa e conseguiu que os direitos da trabalhadora fossem tidos em conta. É bom para o sindicato ajudar a resolver os problemas de cada trabalhador. Rodrigues é mecânico na açucareira. Eu diria que fui vítima de uma perseguição no ano passado, sob a acusação de ter me ausentado do posto de serviço, de ser rebelde, não cumprir com as orientações, enfim, esse tipo de acusações. Então, contactei logo os sindicatos, que são os nossos advogados como trabalhadores. O sindicato deu-me instruções como fazer, inclusive esteve presente no dia do julgamento. Que diz que foi perseguido pelo seu chefe, que recebeu várias acusações por parte do chefe. Então, aí aparece o sindicato para exigir provas sobre aquilo que pesa contra o trabalhador. Quer dizer, o chefe acusa, sim senhor, o trabalhador tem direito de sua defesa, ele tem que se defender. Aí apareceu, portanto, o sindicato a assistir à defesa do trabalhador. Então, só com a intervenção do sindicato, né, a sentença que sofri foi de ter uma chamada por escrita, apenas isso. Mas se não tivesse intervido o sindicato, estou em crer que a situação teria sido outra. Alguns dos meus colegas que talvez não tiveram uma intervenção do sindicato a tempo, sofreram suspensão 5 dias, corte de salário, né? Mas eu não tive isso aí, porque o sindicato interveio a tempo e consegui apenas apanhar uma advertência por escrito. O nosso patrão acho que tem os seus interesses. Quando nós também temos os interesses, não me convém falar disso, porque por razões óbvias, né? Eu quero garantir o meu emprego. Senão fico desempregado, depois a minha família vai ficar abandonada, não posso fazer. Há trabalhadores que têm medo de reclamar as condições de trabalho por temerem ser expulsos, temerem ser processados. Isso é normal acontecer entre os trabalhadores e a entidade empregadora. Mas para nós resolvermos isso, temos que nos sindicalizar, temos que nos unir, temos que fazer as reivindicações não de forma individual. Aquilo que nós dissermos que lutar sozinho é perigoso. Vamos nos sindicalizar para lutarmos em grupo, para resolvermos os nossos próprios problemas. Porque senão os patrões nos dividem para poder reinar. Então temos que trabalhar para evitar a divisão, para sermos reinados. O Sintia foi criado em 7 de dezembro de 1989. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Açúcar. Em Moçambique existem 4 fábricas de açúcar com uma capacidade instalada de 410 mil toneladas. Dos 26 mil trabalhadores que o setor possui, 15.500 são membros do Sintia. O sindicato está estruturado em comitês sindicais de empresa, província e nacional. Todos os comitês sindicais têm acordos coletivos com as suas empresas. Não conheço outro ramo senão açúcar. A minha vida é açúcar, é fazer açúcar. Trabalhei na Maragra, no laboratório, depois passei a trabalhar no processo.
A importância do espírito do coletivismo é que só unidos, só dispostos a nos ajudar, entreajudar, é que podemos, portanto, melhorar as nossas condições de trabalho. Só unidos, mais nada. Se não estivermos unidos, se não nos entreajudarmos, de forma alguma vamos resolver os problemas. Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria do Açúcar.